Vamos ficar de pé só para dar uma esquentada? Eu não estou com frio, não. Eu não estou, não. Para mim, isso aí dá até para andar sem camisa na rua correndo. Né? Mas alguns nem sempre são assim, né? Frio eu passei no Japão, neve, ali é frio. Atos 17, achamos? Amém. Versículo 6, parte B. Eu tenho que fazer uma introdução para vocês entenderem esse texto aqui. Atos 17, versículo 6, parte B. B é a parte finalzinha do versículo. Achamos? Amém. Estes que têm, estão pegando aí? Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, e pedimos ao Pai que fale o Senhor através de nós, que sejamos instrumentos. Abençoe se há alguém a caminho, fale exortando, consolando, edificando, para a honra e glória do Seu nome. Anulamos, ó Deus, qualquer tentativa e ação do diabo no mundo espiritual, e, ó Pai, estabelecemos aqui, através do louvor, o Teu senhoria, a Tua soberania. Ó Espírito Santo, fale de uma maneira que atinja o objetivo que está no seu coração. Em nome de Jesus, eu te peço, ó meu Deus, amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Deixa eu contar rapidamente uma introdução, porque o assunto aqui, irmãos, ele é muito dentro de um contexto histórico para nós entender. Essa mensagem ela tem por um título: Onde está a igreja? Ó Deus! Onde está a igreja? Isso, essa semana, ouvindo tanta coisa, não sei, eu acho muito interessante você que está na internet, em vez de quando acessar a Verdade Gospel, que é do pastor Silas, é um site onde ele fala de vários assuntos que estão acontecendo no mundo, principalmente assuntos que diz respeito a nós, evangélicos. Inclusive tem lá uma reportagem terrível de um grupo ativista lá no Congresso Nacional, dizendo que pegaria em armas para defender a causa homossexual, para vocês terem uma ideia. Pegariam em armas, um sujeito com uma roupa lá, parece um evangélico e tal, um reverendo, não sei das quantas, que chama os evangélicos de desgraçado e outras coisas mais, e ele disse que se preciso for, pegaria em armas para defender a causa homossexual. Para vocês terem uma ideia, quem são esses ativistas? E eu sempre olho ali, porque nesse site fala de missões, fala das coisas que estão acontecendo. Isso é importante que você, como cristão, tenha informação do que está ocorrendo no mundo. Eu vou comentar sobre isso dentro desse sermão aqui. A igreja, nesse período aqui, ela está se espalhando. O apóstolo Paulo já está pregando o evangelho nas áreas do Império Romano. E a situação da igreja, o crescimento da igreja, já está chegando em províncias romanas que todos já estão ouvindo falar da igreja. Quando ela chega nessa cidade aqui, não vou entrar no contexto dela, só quero pegar esse texto como uma referência, que eles falam o seguinte: esses que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. A igreja, quando ela está em Cristo Jesus, ela incomoda o mundo espiritual, ela incomoda a sociedade, ela incomoda o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Eu quero, no final desse sermão, falar para vocês aonde a igreja está. Mas primeiro, vamos a algumas considerações aqui. Qual é a igreja que você e eu temos visto hoje? Eu peguei pelo menos 4, vamos dizer assim, visão de mundo, que algumas igrejas têm aparecido. Primeiro, igrejas de pequeno reino. Essa é a minha visão. Essa igreja é que está certa. Essa igreja, aí algumas começam a dizer: eu sou da igreja que só tem os ensinos verdadeiros, os ensinos pedrinos. Eu sou da igreja que verdadeiros ensinos paulinos. Eu sou tiaguinos. Aí vai colocando alguns slogans que eu não quero entrar neles.
para não, por ética, não entrar em algumas denominações que se colocam como pequenos reinos e começam bem e daqui a pouco já estão se intitulando: nós é que temos a verdade, é nossa igreja que tem a visão, é nossa igreja que vai fazer, e aquela coisa toda. Temos visto isso. Segundo, igrejas politizadas, igrejas buscando poder. Veja bem, irmãos, nós não somos contra a igreja ter candidato, porque precisa ter lá, por causa disso que eu acabei de falar com vocês. Mas a igreja não vive disso para isso. Mas tem alguns grupos que estão tão envolvidos com isso, que respiram isso, porque na verdade eles querem poder. Lembram aí da chamada bancada evangélica, não lembram? Lembram ou não lembram? Representou bem a gente lá? Teve o escândalo das ambulâncias, e quase todos estavam envolvidos, entendeu? E eu não vou entrar nesse detalhe aqui nessa seara, porque o assunto é longo, isso aí é para outro contexto, mas grupos apenas preocupados com isso. O terceiro, a igreja que a gente tem visto, é uma igreja indiferente. O que é uma igreja indiferente? Ela está indiferente com o que está acontecendo no mundo. Esse negócio de casamento de homem com homem, mulher com mulher, aborto, isso é problema do outro, não tem nada a ver com isso. Esse negócio que vai mudar a lei, eu não tenho nada a ver com isso, nem sequer menciona isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Elas estão dizendo: isso não é problema meu. Eu me lembro de um pastor que escreveu isso que eu vou dizer para você, não vou dizer na íntegra, no campo de concentração. Os nazistas vieram e levaram os judeus. Isso não é problema meu, eu não sou judeu. Os nazistas vieram e levaram os ciganos. Eu não tenho problema, eu não sou cigano. Os nazistas vieram e levaram os comunistas. Eu não tenho problema, eu não sou comunista. Os nazistas vieram e levaram os católicos. Eu não sou católico, não tenho nada a ver com isso. Os nazistas vieram e levaram algumas igrejas protestantes. Eu não sou dessa nem dessa. Os nazistas vieram e levaram todos os pastores. E ele agora está no campo de concentração e escreve: como eu vou falar agora se ninguém pode me ajudar? Esse pastor conseguiu sobreviver no campo de concentração, mas ele aprendeu que certas coisas, irmãos, a gente tem que estar atento. Oh, Deus. A gente tem que ficar indiferente, não. A gente tem que ficar atento. O problema do fulano não tem nada a ver com isso e tal, e por falta do não conhecer, o diabo, ele arma. Qual é a grande arma do diabo? A falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, quando a gente não entende, aí a gente está a mercê. E o último grupo é a igreja sem identidade, né? Hoje você pode dizer qual é a igreja que essa é a igreja de Cristo, porque tem até igreja chamada igreja de Cristo. Igreja de Deus, só falta agora a igreja do Espírito Santo, de repente tem por aí. Mas eu conheço igreja de Deus, igreja de Cristo, aí tem os nomes mais pitorescos, a cobra que comeu a cobra de Moisés, igreja do óleo fervente, tem até no Cuspe Santo, está lá em São Paulo, né? E os nomes são os mais exóticos, que a gente fica pensando como que o cara colocou aquele nome. E isso na cabeça das pessoas que estão no mundo é uma coisa complicada. Mas que igreja que é? Qual é a igreja? Por isso que eu e você, às vezes no trabalho, às vezes na escola, toda hora a gente tem que estar respondendo para algumas pessoas aí, o que é evangelho? Não, essa igreja aí, o pensamento dela é assim, 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 porque é tanto escândalo, é tanta coisa terrível, mas isso aí não é a igreja do Senhor. Oh, Deus. Agora deixa eu fazer uma retrospectiva. Isso no seminário eu vou trazer com mais detalhes, mas você que de repente não vai poder participar, você vai ter uma ideia do que eu vou falar. 4 fases da história que envolve a igreja. A igreja na antiguidade começa no ano 30, ali em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo. Essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Pode observar no livro de Atos, que é o livro que trata da igreja, o início da igreja, era uma igreja que Cristo era o centro. Todo instante é Cristo. Do capítulo 1 até o último capítulo de Atos, as cartas
cartas paulinas e as outras cartas gerais, Cristo é o centro. Chega o ano 313, a igreja se une ao Estado, não é? Com Constantino. Ali surge a instituição, ainda que eles digam que não, mas ali surge a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja se une ao Estado, a igreja se torna igreja imperial. O Papa tem autoridade e poder como imperador. E isso vai durar séculos, até que na Idade Moderna, na era das grandes navegações, descobrimento do Brasil, das Américas, no ano de 1500, em 1517, um monge na Alemanha, chamado Martinho Lutero, vai escrever quantas teses? Quantas? 95 teses. Que ali vai dar início à Reforma Protestante. E dali vão surgir várias denominações, a partir da igreja na Inglaterra, igreja luterana, no caso alemã, igreja anglicana, Inglaterra, congregacional, batista, metodista, presbiteriano, e tantas igrejas históricas que saem da Inglaterra. Chegamos agora à idade contemporânea. Como é que a gente está vendo a igreja hoje? Eu coloquei aqui. Não vejo uma igreja cristocêntrica, não vejo uma igreja estatal, ainda que ela permaneça. Não estou vendo uma igreja reformada, mas eu estou vendo uma igreja confusa. Confusa. Não sabe para onde vai. Quando eu estou falando igreja aqui, irmãos, eu estou falando igreja instituição de homens. Não a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. As pessoas entenderam isso. A igreja é a instituição visível que está ali. Agora, essa igreja que está hoje aí, que é profético, porque Jesus lá em Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, ele fala de vários períodos da igreja, e nós estamos vendo a última igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que ele está batendo na porta. Se Cristo está batendo na porta, ele está dentro ou está fora? Hein? Está fora, ele está batendo, está fora, e ele diz, se entrar, se abrir a porta, eu entro. Oh Deus. Olha que coisa terrível. Oh Deus. Cristo está querendo entrar na sua igreja, a porta fechada. Entendeu? Não vamos entrar nesse assunto que é uma outra matéria, uma outra pregação, mas eu vou falar aqui de Cristo, centro da igreja. Não é? E aí, como a gente está vendo hoje a sociedade? Eu peguei pelo menos alguns aspectos da sociedade que a gente vive hoje. Estamos vivendo uma sociedade violenta? Sim. Sim. Uma sociedade que é a reação, esses dias agora no shopping, ali no shopping Carioca, ali na Vicente Carvalho, por causa de uma briga de um brinquedo entre duas mulheres, um camarada da PM puxa o revólver, atira no sujeito, por causa de briga, de parquinho. Então, isso aí é coisa pequena diante do que a gente está vendo aí. A violência gratuita das pessoas matarem umas às outras pelas coisas mais absurdas. Um camarada lá em São Paulo, que a mulher sentiu que o marido, o futuro marido, era namorado ainda, era muito violento, era muito ciumento, resolve desmanchar com o sujeito. No outro dia ele vai lá no tal do salão da mulher, chama ela porque falou que o filho estava doente. A mulher vem, viu que não era filho, ele começa a conversar. A mulher diz, olha, está desfeito, eu não quero porque você não quer. Quando ela veio de costas, ele 3 tiros nas costas da mulher. E depois sai para ver se morreu mesmo e volta. Meu Deus, olha como a sociedade está. Daqui a pouco eu vou falar da igreja. Uma sociedade corrupta. Estamos vendo aí o mensalão. E o que eu acho mais absurdo nisso é quando os juízes estão dizendo que tem provas, 2 ali, não sei o que está acontecendo, diz que não tem, mas os envolvidos dizem, isso é uma injustiça, isso, eu vou recorrer ao tribunal, não sei das quantas. É como que a corrupção, o caixa 2, como disse uma ministra lá, é a coisa mais normal. Roubar, eu estou roubando só 50, os caras estão roubando milhares, não tem problema nenhum. Roubar é roubar.
A corrupção, ela virou algo dentro da sociedade. Isso é falta de caráter. Aí a gente encontra graças a Deus, a gente fala graças a Deus por uma coisa que deveria ser normal. 2 catadores de coisa de reciclado acharam um saco com dinheiro de um cara de um restaurante que tinha sido assaltado, mais de 20 mil. Oh, somos miseráveis, então, que é isso? Vamos levar para a gente. Talvez você pensasse assim, não estou dizendo você no sentido de você que está aqui, mas aquele rapaz, mesmo ali, numa situação miserável, difícil, ele disse: meu pai e minha mãe sempre me ensinou o que não é meu, não é meu, é do outro, eu tenho que devolver. E eles devolveram, e o cara lá do restaurante ficou assim, mais de 20 mil. Tem muita gente aí que, graças a Deus, Senhor, o anjo veio aqui. Mesmo estando o nome de todo mundo ali, você sabendo, quem perdeu foi relaxado. Entendeu? Não é, lembra de Acã, as capinhas babilônicas e as barras de ouro? Essas capinhas maravilhosas. Mas Josué tinha dito, através do Senhor: não leve nada. E Israel perdeu uma guerra por causa daquilo. Vocês estão entendendo? Amém. Falta de caráter, uma sociedade imoral. Aí todo mundo, lá na Bahia, o juiz das contas aprovou o casamento de 2 homens e 2 mulheres. Que coisa bonita. A gente está vendo que os valores, vou falar daqui a pouco nisso, mas no outro ponto, mas o comportamento está todo errado. A gente olha pela rua, a gente vê como as meninas, como os jovens estão andando, e os adultos também, sem nenhum tipo de pudor. Aí depois está reclamando por que fulano de tal é violentado aqui, é violentado ali. Isso está assim na mente das pessoas. Como está essa sociedade imoral? Uma sociedade maldosa, cruel. Estamos vendo aí, eu citei esse negócio do shopping, mas a crueldade, como a gente descobre aí, que pegam as pessoas e matam. Uma sociedade esotérica, pluralidade, é uma sociedade que está diante de violência, corrupção, moralidade, maldade, e buscando, como a gente vê aí na rua, trago a mulher amada e não sei quando, faço magia negra, destruo o teu inimigo. E as pessoas vão atrás disso. Então nós estamos vendo isso sendo oferecido, as pessoas buscando respostas, mas sem se comprometer. Uma sociedade hipócrita, que não é o que parece. Aí a gente olha os programas de televisão, que hoje esses programas aí de auditório, aquela coisa, é uma nojeira. Sábado, domingo, quem não tem TV por assinatura, padece, ou então desliga, é outra coisa. É só porcaria. Aquelas coisas que não tem nada a ver. E ali, os que não tem, às vezes fica ali ou tira, não tem outra coisa. Porque uma sociedade que os valores, aí eu entrando aqui agora, os valores totalmente alterados. Função do homem, função da mulher, função dos filhos, está tudo trocado. Aí eu pergunto, fazendo diante do que eu falei no início dessa mensagem: aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Primeiro, queridos, o que é a igreja? Pelo menos 5 definições a Bíblia apresenta. Eu vou citar o texto, não vou ler, porque eu já conheço o texto, para ganhar tempo. Em 1 Coríntios 3:9, fala que a igreja é comparada a um edifício. O que é um edifício? Edificação, no sentido ali, fundamento. A igreja tem fundamento. Ó Deus, aleluia. A igreja tem um fundamento. A igreja tem uma alicerce. Lá em 1 Coríntios 3:9. Em 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, fala que a igreja é um exército, porque Paulo coloca-nos como soldado diante do general que é Cristo. Se nós fazemos parte de um exército, nós estamos diante de uma luta. E a nossa luta é contra quem? Contra?
pessoal ficou na dúvida, misericórdia, não é contra o vizinho não, meu irmão, por favor. Não é contra o vizinho não. Ficou na dúvida, fiquei agora preocupado. A nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Não são contra indivíduos, não são contra pessoas. É contra o diabo, quem está por trás disso. Então nós fazemos parte de um exército que está nessa luta. Em 1 Coríntios também 3,10 chama a igreja de santuário. Nós somos um santuário. Por que nós somos um santuário? Nós somos habitação do Espírito Santo. Oh, glórias, aleluia. Nós somos um edifício, nós somos um exército, nós somos um santuário. E lá em Apocalipse 21:2 chama a igreja de esposa. Isso fala de relacionamento, isso fala de família. Nós somos a esposa de Cristo, relacionamento com Cristo, fazemos parte da família de Cristo. E por último, em Romanos 12, versos 4 e 5, fala do corpo de Cristo, fala dos membros, e o texto fala ali que nós somos um corpo, é o corpo de Cristo, nós somos um organismo vivo. Então veja bem, diante dessa sociedade que está aí, eu e você somos edifício, somos exército, somos santuário, somos esposa e fazemos parte de um corpo, porque Cristo é o cabeça. Aí eu pergunto, qual é a missão e o propósito da igreja? Tudo isso aqui você vai encontrar no livro de Atos, que eu estou citando aqui. A igreja ela tem um propósito tríplice, se eu posso colocar assim. A igreja está envolvida em 3 missões. Primeiro, relacionamento com Deus. Lá em Atos 9:31 e 13:2, uma igreja que era dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que era conduzida pelo Espírito Santo, uma igreja que fazia tudo conforme a direção do Espírito Santo. Essa igreja tem que ter relacionamento com Deus. Então nós estamos aqui em função, no primeiro momento, de relacionar-se com Deus. E as pessoas do mundo têm que ver isso, porque as pessoas pensam que relação com Deus, salvando aqui, respeitando as pessoas de outras religiões, mas não é aquilo que a gente viu lá no Círculo de Nazaré em Belém, ou em outros lugares aí, em homenagem à dita senhora, porque eu tenho senhor, eu não tenho senhora, eu tenho senhor. Por isso eu não falo nossa, não é minha, é de outros, eu digo senhor, e eu digo a senhora X, a senhora, porque a senhora é de outra pessoa, minha não é? E aí as pessoas ali, naquele afã, aquela coisa toda, mas a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz Senhor, e a Bíblia diz só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Então não tem meio termo. Ele é o caminho, ele é o mediador. Então, relacionamento com Deus. Segundo, conforme está em Atos 4:32, tudo na igreja era em comum. Aqui está falando de comunhão. Aí os irmãos tiveram esse almoço hoje aqui, em pró da própria igreja. Isso é expressão de comunhão, de estarmos juntos, de comermos o mesmo pão, de estarmos dentro dessa perspectiva. Então a gente precisa entender que eu e você temos, se andarmos com Ele como na luz está, temos comunhão. Ih, o pessoal está fraquinho de Bíblia aí, irmãos. Isso está onde? 1 João. Aqui o professor está falando aqui. Primeira epístola de João, capítulo 1. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos de todo pecado. Então, comunhão. E o terceiro, salvação do mundo. Atos 2:47 e 13:47 está falando da igreja sair para conquistar o mundo. Nós estamos vendo hoje a situação que as pessoas se encontram, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, como as sociedades estão degradadas, estão longe de Deus. Isso aqui, irmãos, é o propósito da igreja.
Vocês estão entendendo? Amém. Você vê que eu estou construindo uma ideia para você entender a igreja que você vê, a igreja através da história, a igreja e a sociedade de hoje, o que é a igreja de Cristo, qual o propósito desta igreja. E aí, vou ter que apertar um pouquinho, tá, irmão? Ó, quem faz parte desta igreja? Quem faz parte dessa igreja que a gente acabou de falar aqui? Primeiro, eu quero fazer uma ressalva daqueles que só estão dentro da igreja. O pastor ainda agora, quando falou aqui do discípulo e do... pensei que já se esquecido, não é? O discípulo, o seguidor. Eu consegui encontrar 4 pessoas que estão dentro da igreja. Parece que faz parte da igreja, mas olha como é que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o frequentador de culto. Ele só assiste o culto, mais nada. Mas eu estou na igreja, eu sei, mas não faz nada. Tudo bom, por um lado é bom estar na igreja, mas ele só vem por um centro, vai embora. Só isso. É o frequentador de culto, só frequenta. Segundo, o religioso. Não vive o que fala. Chega aqui, põe banca. Ai, não sei o que lá, eu sou isso, sou aquilo, babá. Mas em casa, irmão, a história é outra. Mas na rua, é conhecido como fofoqueira da área. No emprego, é o que dá mau testemunho. E etc e tal. Mas aqui dentro, falta pouco ele fazer o sinal da cruz, se fosse aqui uma igreja católica. De tão religioso, de tão... como a gente vê as pessoas por aí, né? Passa perto do cemitério, passa perto, aí todo mundo tira o cigarrinho, e faz o sinalzinho, e põe depois o cigarrinho, e não sei o que lá. Ai, respeito nada. Respeito é você viver o que está escrito naquele livro que a turma lá fala, mas nem sempre vive. Entendeu? Isso é outra coisa. Respeito, Deus não quer respeito, quer que você viva a palavra dele. Deus. Então é diferente. O terceiro que está dentro da igreja é o crente nominal. Só tem nome. Diz que é, mas não é. Quando ele está no meio do pessoal que não é crente, eu só frequento lá, não sou crente não. Quando está no meio dos crentes, olha, eu sou crente mesmo, sou da igreja tal, eu sou... É nominal, ele só usa o nome sendo crente na hora apropriada, para ficar bem na fita, na foto, né? Agora tem foto também, ficar bem na foto e tal. É aquele crente chuchu, sem gosto, pega aqui, pega o gosto aqui, pega ali, aquela coisa toda, não tem nada. Se você comer o chuchu puro, não tem gosto de nada. Chuchu precisa pegar gosto, não, é o crente chuchu, sem gosto. Já está junto com alguma coisa, camaleão, conforme a cor, ele fica. Sai dali, ele vai para outra, e fica nesse negócio aí. Esse é o nominal, está dentro da igreja. E tem um terceiro, que a hora a gente se confunde se é ou não é. É o amigo da igreja. Tem festinha na igreja e ele descobre longe que tem almoço, aparece. E tem festa de Natal, aparece. Tem chá, aparece. Tem isso aqui, aparece. Ele acha esse lugar muito bom. É um lugar assim, que lugar maravilhoso, socialmente falando. Ai, que lugar tranquilo e tal. Ele é só amigo da igreja, está dentro da igreja. Mas agora, eu quero falar muito objetivamente, porque isso aqui demoraria muito tempo. Aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja. Aqueles que verdadeiramente fazem parte da igreja.